Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com alguns amigos curtindo um show de rock ali na Pedreira. Era uma banda de que a gente gostava muito. E bem ali pertinho da gente tinha um grupinho bem animado. E no meio, uma menina que não parava de pedir determinada música. Aliás, era uma música de que eu também gostava. E de tanto ela pedir, como estávamos ali perto do palco, não sei se os caras da banda escutaram ou se já estava programado, só sei que acabaram tocando justamente aquela música. Aliás, eu também acabei fazendo coro, pedindo aquela música junto com ela. Eu gritava o nome da música de um lado e ela gritava do outro. O mais incrível foi que, ao ouvir os primeiros acordes, ela ficou mais animada ainda, mais empolgada. E como a gente estava perto, para minha surpresa, não é que ela me deu um abraço? Sabe, me abraçou assim e começou a pular, como que comemorando. Eu, naturalmente, não me fiz de rogado. A abracei também e pulei junto com ela. Enquanto a banda tocava e cantava aquela música, a gente cantava junto. Quer dizer, todo mundo cantava, né? Mas sabe quando parece que tudo some à tua volta e resta apenas você e aquela pessoa? De vez em quando, para ajudar, eu afastava assim um pouco o rosto e olhava para ela. E ela me encarava também. Era uma garota bonita. E não vou negar que fiquei todo ouriçado. Na verdade, comecei a prestar mais atenção nela do que no show. Só que apesar de ter rolado aquela paquera ali entre a gente, ficou nisso. Apenas curtimos o show, ali próximos um do outro. Até porque eu não tive coragem de me aproximar, porque não sei. Fiquei com medo de ela estar acompanhada de algum daqueles caras ali que estavam perto. De repente, ela tivesse até namorado, vai saber, né? Eu achei melhor ficar na minha. Mas logo depois que a banda parou de tocar, que o pessoal começou a se dispersar, antes que ela também fosse embora, eu acabei criando coragem, pelo menos um pouco, né? E falei, e aí, tudo bem? Foi maneiro o show, né? Ah, foi mesmo, da hora. Só que se eles não tivessem tocado a minha música, aí eu ia subir naquele palco. Pois é, ainda bem que eles tocaram. Eu também gosto muito daquela música. Aliás, é uma das minhas prediletas. O fato é que a conversa fluiu. Fomos caminhando na direção do portão de saída, bem próximos um do outro. E enquanto isso, aproveitamos para conversar. Eu falei para ela que também era músico, fazia parte de uma banda. Costumávamos tocar às quintas, sextas e sábados. E ela se mostrou assim bem interessada, principalmente porque eu falei que sabia tocar aquela música, aquela que ela tinha pedido, e eu também, e de que ela gostava tanto. Olha, os olhos da menina brilharam nessa hora. Puxa, que bom! E vocês tocam onde? É algum bar? Falei o nome do bar, mais ou menos o lugar onde ficava, e ela disse que um dia daria um jeito de ir lá para me ver tocar. Só que, naturalmente, deve ter falado aquilo só por falar, né? Depois que a gente se despediu, quem sabe ela nem fosse mais lembrar do meu nome. Do dela eu lembrava. Giovana. E olha, que menina linda. Eu me encantei. Só que, repito, ficou nisso. Ela seguiu com a sua turma e eu segui com o meu pessoal. Olha, eu fiquei com a impressão de que nunca mais a gente fosse se ver. No entanto, apesar disso, a imagem dela ficou gravada na minha retina. Adorei o seu jeito. E por minha vontade, a gente se encontraria outra vez, mas, sabe, pelo jeito, não ia acontecer. O tempo passou, eu e o pessoal da banda, a gente continuou tocando naquele mesmo bar. Toda quinta, sexta e sábado a gente se apresentava. Aliás, era dali que a gente tirava o nosso sustento. No restante dos dias, aproveitávamos para ensaiar, incorporar músicas novas ao nosso repertório. Até que tempos depois, um sábado, tive a maior surpresa da minha vida. Lembra que a gente estava ali se apresentando no bar? Quando entrou aquele grupinho pela porta,
E olha, que coisa, foi bater os olhos naquela menina e lembrar dela na mesma hora, apesar de já estar fazendo alguns meses. Era Giovana. Olha, eu senti até um arrepio quando os nossos olhares se encontraram. Ela e o pessoal pegaram uma mesa ali e ficaram curtindo a gente. Ela me olhando e sorrindo. Quando fizemos uma pausa, eu me aproximei daquela mesa para cumprimentá-la. E foi então que ela falou: viu só? Não te disse que um dia ia aparecer aqui de surpresa para ver vocês tocar? Falei que tinha ficado surpreso mesmo. Não esperava. Achava que ela nem fosse mais lembrar do meu nome. Mas ela falou que tinha gravado na cabeça. E que depois pegou a localização na internet. Me apresentou para os amigos dela, né? Naturalmente que, pelo menos de vista, alguns eu já conhecia, daquele outro show, na Pedreira. E olha, eu podia até estar enganado, mas ela me pareceu sozinha, ali no grupo. Tinha uma menina e 3 caras juntos com ela, mas deviam ser só amigos, porque em nenhum momento eu notei alguma demonstração de carinho, assim, uma mãozinha segurando nada, nem um beijo, nada. E não vou negar, isso me deixou bem empolgado e cheio de esperança, né? Antes de voltar pro palco, ela ainda falou: não vai esquecer de tocar minha música, hein? A gente se olhou de um modo nessa hora. Cheguei até a me arrepiar. O fato é que essa garota tinha despertado alguma coisa em mim. Só de olhar para ela, coisa que eu pensei que nunca mais fosse acontecer, de, sabe, contemplar o seu sorriso, eu estremecia. Eu não era o vocalista da banda. Tocava guitarra e violão. Quem cantava, além de também tocar o contrabaixo, era o Michel. E assim que retornamos ao palco, eu conversei com ele e com o pessoal e pedi pra gente tocar aquela música que a Giovana adorava. E ela, naturalmente, fez a maior festa. Ficou toda empolgada. Não parou de bater palmas e de cantar junto. De vez em quando, nossos olhares se encontravam, mexendo ainda mais comigo. Olha, foi uma pena que ela não ficou muito. Acabou indo embora dali a pouco. Apenas se despediu assim de longe, ali da porta, com um aceno de mão e se foi. Olha, depois que ela se foi, a noite perdeu completamente a graça para mim. O bar estava cheio, só que sei lá, a minha empolgação se foi junto com ela. Vai entender, né? Era só a segunda vez que a gente se via. E eu já me sentia desse jeito. O fato é que depois daquele sábado, ainda demorou, eu acho que quase um mês, ou até um pouco mais do que isso, para ela dar as caras de novo ali. Outra vez meu coração pulou de alegria quando a vi. E dessa vez, aconteceu algo que eu não esperava. Quando eu fui cumprimentá-la, ela perguntou se podia cantar uma música junto com a gente, ali no palco. Falou até o nome da música. Perguntou se a gente sabia tocar. Não era aquela música lá do show da Pedreira, mas uma outra. Perguntei se ela tinha coragem, mesmo sem ensaiar, e ela riu. Resumindo, ela realmente acabou cantando uma música ali com a gente. E olha, não foi só eu não, viu? Todo mundo ficou surpreso, abismado até, com a afinação, com a voz bonita que ela tinha. Se quisesse, podia até fazer parte da banda, numa boa. Aliás, eu cheguei até a pensar nisso, vendo ela cantando daquele jeito. Só que aí, para se ver como a vida é engraçada, né? E eu falo engraçada no sentido de curiosa, porque graça não teve nenhuma. Aconteceu uma outra coisa que me deixou preocupado. Eu percebi, digamos assim, um certo clima entre ela e o Michel, o nosso vocalista. Teve uma parte da música que ele cantou junto com ela, e não sei, eu não gostei do modo como os dois se olharam. E nem como se comportaram, próximos um do outro. E muito menos daquela proximidade. Fiquei com ciúme.
E mesmo depois que ela voltou lá para a mesa, a não ser que fosse coisa assim da minha imaginação, mas eu senti que eles ficaram se olhando. Olha, não sei como consegui disfarçar o meu ciúme. E foi por conta disso que naquela noite, com medo de que ela fosse embora dali a pouco, sem se despedir de mim, e depois demorasse para voltar, quando fizemos uma pausa, eu fui lá conversar com ela. Só que não sei, senti que ela estava meio distraída, quase nem me deu atenção. Ficava só olhando para os lados, como se estivesse procurando alguém. E como se fosse pouco, teve uma hora que o Michel passou ali perto da mesa e ela ficou acompanhando o Michel com o olhar. Será que ela tinha ficado interessada nele? Bom, era só o que eu faltava, né? Era muito azar. O pior é que o Michel era um cara boa pinta. Mais do que isso, era o vocalista da banda. Atraía muito mais a atenção da mulherada do que eu e do resto da banda. Em termos de mulher, aliás, ele tinha muito mais sorte com elas do que qualquer um de nós. Isso não dava para negar. E a não ser que eu estivesse muito enganado, a Giovana tinha ficado interessada nele. Eu senti só pelo seu jeito de olhar. Repito, quando ele passou ali pela mesa, ela o seguiu assim, com os olhos. E o pior é que depois ela me olhou de um jeito tão diferente e perguntou: me diga uma coisa, Marcelo, como é mesmo o nome do teu amigo, o vocalista? Vocalista? Michel? Por quê? Não, por nada, curiosidade. Você sabe me dizer se ele tem namorada? Olha, ela perguntou assim com uma naturalidade. E para mim foi como um soco no estômago. Senti até um calafrio naquela hora. Não sei o que me deu na cabeça, mas, mordido pelo ciúme, acabei inventando uma mentira a respeito dele. Que é o Michel? Não. Na verdade, ele nem gosta de mulher. O negócio dele é outro. Se é que você me entende, né? Mas é gente boa. Olha, eu falei aquilo sem pensar. Depois, ainda dei um sorrisinho de deboche. Mas ela continuou séria. Aliás, fez até uma cara de desconfiada. Ou de frustrada, sei lá. Chegou a perguntar se eu estava falando sério ou se era brincadeira. E o pior é que eu insisti na mentira. Falei que ele tinha preferência por homem. Repito, era mentira minha. Na verdade, a minha intenção era uma só: fazê-la perder o interesse nele e voltar a manter o foco em mim, como no começo. Aliás, ele não tinha nem que se meter naquela história. Fui eu que me aproximei dela. Fui eu que fiz amizade, fui eu que a convidei aquele dia lá na Pedreira para vir conhecer o bar, ver a gente cantar. E agora tinha esse cara querendo se atravessar no meu caminho. Na verdade, pelo menos até aquele momento, não sei se ele queria mesmo, né? Mas de qualquer maneira, fiquei com medo de que ele roubasse a menina de mim. Sabe aquelas perguntas que ela fez a respeito dele? Me fizeram até perder um pouco a coragem de pedir o número do seu celular. Porque eu tinha isso na cabeça, né? Vou pedir o celular dela, pra gente manter contato, tentar combinar alguma coisa ali, longe daquele bar, e longe do Michel, principalmente. Mas sabe, perdi completamente o rebolado. E o pior do que isso, depois que eu fui ao banheiro, quando voltei, ainda tinha pedido que ela me esperasse, que eu já voltava. Adivinha quem estava a seu lado ali na mesa, conversando com ela? O próprio, o Michel. Pelo jeito, só esperou eu me afastar para se aproximar. Senti até um friozinho na espinha quando vi os dois ali conversando. Ainda bem que ficou nisso, viu? Porque dali a pouco a gente voltou pro palco. Ela, inclusive, nem ficou muito mais tempo ali.
Esperou a gente cantar mais 2 ou 3 músicas e também foi embora. Dessa vez, nem se despedir, ela se despediu. Simplesmente pagou a conta e saiu porta fora com o seu pessoal. Quando a vi saindo, sabe, pela porta, sem sequer acenar, como tinha feito daquela outra vez, senti até meu peito doendo. Fiquei me recriminando, porque podia pelo menos ter pedido o número do celular dela, mas nem isso. Isso aconteceu num sábado. Na terça-feira, lembro que a gente tinha ensaio marcado às 8 horas da noite. E assim que cheguei, foi a maior surpresa. Porque acredite quem quiser, a Giovana também estava ali. Senti uma moleza assim nas pernas quando entrei pela porta. Ali no lugar onde a gente ensaiava, e dei de cara com ela. Aliás, não entendi nada, tanto que perguntei: Giovana, ué, você é aqui? Antes que eu formulasse uma resposta na cabeça, ou que ela mesma respondesse, o Michel surgiu ali do nosso lado e a abraçou assim por trás. Olhou para mim e perguntou: você quer saber o que ela está fazendo? E aí, gatinha, vai cantar umas músicas com a gente hoje? Sabe quando a pessoa fala assim, como se não estivesse dizendo nada demais? Eu acho que na cabeça dele não tinha mesmo. Ou será que ele se fez de bobo? Porque além de abraçá-la assim, e de falar comigo naquele tom, e depois chamá-la de gatinha, ele ainda lhe deu um beijo na boca. Bom, naquela hora, meu castelo de areia desmoronou. Dava para perceber que ele tinha se antecipado. Com toda certeza, devia ter dado um jeito de pegar o telefone dela, e a julgar pelo nível de intimidade, estavam até se beijando. Já deviam até estar se encontrando desde aquele último sábado em que ela havia estado lá no bar. Aliás, depois que os dois trocaram aquele beijo, o Michel ainda se voltou para mim e falou: e você, hein, Marcelo? Sacanagem tu essa de ficar inventando mentira pra Giovana. Sabe, eu tava tão distraído, sabe, e até estremecido ao ver os dois se beijando ali, que nem me dei conta do que ele estava dizendo. Foi só depois que a minha ficha caiu. Pô, dizer que eu não gosto de mulher, cara. Perdeu o medo. Você perdeu o medo do perigo, é? Ele falou assim, meio rindo, mas meio sério. Sabe quando a pessoa brinca, mas ao mesmo tempo tá te dando uma dura? Tanto que depois ele fechou a cara. E naquela hora, morrendo de ciúme, até de raiva, eu retruquei: acho que quem perdeu o medo foi você, né? Como que você teve coragem de fazer isso comigo, cara? Você sabia que eu tava gostando da Giovana? Que você tava... Você ficou louco? Não sabia de nada não, cara. Você nunca me falou nada. E de mais a mais, o que eu posso fazer se ela preferir ficar comigo? Ele falou aquilo, abriu os braços e fez aquela cara assim de provocação. A gente começou a se peitar, inclusive, porque eu, nessas alturas, eu já tinha perdido completamente o equilíbrio. E ele também parecia querer briga, e a gente começou a se empurrar. Aí já apareceu a turma do deixa disso. Só sei dizer que, de cabeça quente do jeito que eu estava, fechei a mão e acabei acertando um soco com tudo no nariz do Michel. Olha, eu juro, eu nunca fui um cara violento. Ainda menos com um amigo meu, colega de banda. Só que eu fiquei tão desatinado ao saber que ele tinha se atravessado no meu caminho, se metido com a menina que eu queria pra mim, que eu... Acabei perdendo a cabeça. Naquelas alturas, mais do que simplesmente estar afim, eu já estava sentindo alguma coisa mais adiante por ela.
Tanto que ver os dois juntos, se beijando, me fez perder completamente o equilíbrio. A gente começou a se empurrar e quando vi, já tinha feito a besteira. Ele caiu com tudo para trás. Só que já foi se levantando, passando a mão assim no nariz e partindo com tudo para cima de mim. Os caras da banda tentaram apartar e até Giovana se meteu no meio. Só que ali naquela confusão, aqueles empurrões, aqueles chutes e socos que eu tava dando para tudo que é lado, acabei acertando até a coitada. Reconheço, perdi completamente a minha cabeça. Não devia ter reagido daquele modo. Mas é que eu senti que além de ter se atravessado no meu caminho, o Michel estava querendo me provocar. Deve ter ficado chateado com aquela história que eu tinha inventado dele. E sabe, o cara estava querendo brigar mesmo. Aí o meu sangue também na cabeça, não consegui me controlar e no fim, acabei fazendo aquela besteira. O resultado foi que acabei perdendo de uma só tacada a Giovana, o amigo e até a minha vaga na banda. Se bem que como que eu ia perder a Giovana se ela nunca foi minha? Também tem isso, né? Era só uma ilusão na minha cabeça. E eu sei que era um sonho impossível, principalmente depois que o Michel entrou no meu caminho. Depois daquela surra, ele falou que não me queria mais na banda. Até isso ele pensava que era dono da banda. E acabou colocando os nossos amigos contra mim. Chegou, inclusive, a fazer chantagem emocional com os outros. Olha, se esse cara ficar, eu saio, viu? Com esse idiota eu não toco mais. Ele era o vocalista e acabou sobrando para mim. No fundo, eu já até esperava que isso acontecesse. Até da Giovana, eu acabei escutando lição de moral. Entre outras coisas, ela falou que nunca tinha me dado abertura nenhuma para eu pensar que ela pudesse estar querendo alguma coisa comigo. E ainda acrescentou, para me deixar ainda mais no chinelo. Ô, cara, eu nunca ia dar moral para um cara como você. Até isso ela falou. Não sei se estava magoada pelo fato de eu ter batido nele, se queria me ofender, mas acabou me humilhando e dizendo essa frase que nunca mais me saiu da cabeça. Eu nunca ia dar moral para um cara como você. Fiquei pensando depois, um cara como eu, o que ela quis dizer? No fundo, talvez ela nem tenha falado de coração. Falou porque estava lá, de cacho com o Michel, e aí quis fazer uma média com ele. Porque o modo como a gente se olhava, antes daquele cara se atravessar no meu caminho, dizia outra coisa. Mas, enfim, não posso fazê-la mudar as suas escolhas. Me encantei por ela. Mas fazer o que se não conseguir despertar o mesmo sentimento nela por mim? Ela escolheu o cara. Preferiu ficar com ele. De modo que tenho de me conformar e me recolher a minha insignificância. É para se ver o que a passagem dessa menina causou na minha vida. Foi como uma bomba. Ela fez um verdadeiro strike. Simplesmente virou meu mundo de pernas para o ar.